Você acorda, toma café, pega o metrô lotado, trabalha 8 horas, volta para casa, paga as contas, dorme, repete. Isso tem nome: vida estável. Todo mundo te diz que é isso que você precisa. Segurança, previsibilidade, plano de saúde. 13º. Mas ninguém te conta o preço real dessa estabilidade. Um preço que não aparece no contra-cheque, que não é descontado em folha, que você paga em silêncio todo mês sem perceber. Hoje eu vou te mostrar exatamente quanto custa uma vida estável e por que muitas vezes ela é a estratégia financeira mais cara que existe. Não é sobre largar o emprego amanhã, é sobre entender o que você está trocando por essa segurança. Fica aqui. Quero te apresentar o Marcos. Marcos tem 42 anos, engenheiro, empresa multinacional, salário de R$ 12.000, apartamento financiado, 2 carros, filhos na escola particular, férias todo ano. Perfeito, né? Há 10 anos, Marcos recebeu uma oferta para ser sócio de uma startup, setor que ele conhecia bem, equipe, talentosa, mercado em expansão. A remuneração inicial seria menor que o que ele ganhava na empresa, mas com equity, potencial de multiplicar 10 vezes em 5 anos. Marcos recusou. Não posso arriscar a estabilidade da família. Preciso pagar as contas todo mês. E se der errado? A startup foi comprada por uma gigante do setor 3 anos depois. O sócio de Marcos ganhou 2,8 milhões na saída. Marcos continuou na multinacional. Ainda ganha R$ 12.000, ajustados pela inflação. Ainda financia o apartamento. Ainda pega o metrô. E aqui está o que ninguém vê. Marcos não perdeu uma oportunidade. Marcos pagou um preço invisível pela escolha da estabilidade. Quanto? Vamos calcular. O preço invisível da estabilidade não é imediato. Ele se acumula como juros compostos, mas ao contrário. Primeiro componente, o salário estagnado. Na média, profissionais em empresas tradicionais crescem 5% ao ano. Em carreiras de alto crescimento ou empreendedorismo, esse número sobe para 25%, 40%. Nos últimos 10 anos, o salário de Marcos cresceu 50% em termos nominais. Mas se ele tivesse ido para o empreendedorismo, com uma taxa conservadora de 20% ao ano, ele estaria ganhando hoje $62.000 por mês. Diferença mensal, $50.000. Diferença anual, $600.000. Em 10 anos, 3 milhões líquidos. Isso não é especulação, é matemática financeira básica. Segundo componente, patrimônio perdido. O equity que ele recusou valeria hoje $2,8 milhões. Mas não para por aí. Com $50.000 a mais por mês, ele poderia ter investido 30% disso. A $15.000 por mês, investidos a 10% ao ano, conservador, gerariam hoje 2,7 milhões de patrimônio acumulado. Terceiro componente, tempo. 10 anos trocados por segurança. 10 anos que não voltam. 10 anos em que a vida foi previsível, mas não expansiva. Total do preço invisível que Marcos pagou pela estabilidade. 8,5 milhões de lunares em renda e patrimônio perdido. E isso sem contar o custo psicológico. Estabilidade não é ausência de risco, é ausência de crescimento. E crescimento tem um custo. O custo de enfrentar incerteza, o custo de aprender na prática, o custo de falhar e ajustar. Mas aqui está o que a maioria não percebe. A estabilidade também tem um custo. E muitas vezes, esse custo é maior que o de arriscar. Porque enquanto você busca a estabilidade, o mundo à sua volta acelera. Oportunidades se multiplicam. Pessoas que estavam no mesmo nível que você 10 anos atrás, agora estão em outro patamar. E você? Continua estável, no mesmo lugar, pagando o preço invisível do conforto. Existe um conceito na economia comportamental chamado de custo de oportunidade. É o valor do que você abre mão quando escolhe uma opção. A maioria das pessoas calcula o custo de oportunidade apenas em termos financeiros. Quanto eu perco se arriscar? Mas o verdadeiro custo de oportunidade da estabilidade é o que você deixa de construir. Não só em dinheiro, em liberdade, em impacto, em versão de si mesmo. Porque dinheiro não é só números na tela. É o que ele permite que você faça. É escolhas ampliadas.
É impacto multiplicado, é legado. Quando você escolhe estabilidade, você não está escolhendo só segurança. Você está escolhendo um teto, e tetos não sobem sozinhos. Eu preciso te confrontar com algo. A estabilidade que você valoriza tanto é uma armadilha disfarçada de virtude. Ela te mantém confortável, mas conforto não constrói riqueza. Conforto preserva o que você já tem. Riqueza multiplica, e a narrativa social reforça isso. Seja grato pelo que tem. Melhor pássaro na mão. Não arrisque o que não pode perder. Essas frases parecem sábias. Na verdade, são correntes, porque ninguém te conta que o pássaro na mão está comendo o seu futuro. Que gratidão sem ambição é resignação. Que não arriscar é perder certeza. Você precisa entender os 3 pilares invisíveis que sustentam a ilusão da estabilidade. O primeiro pilar, a aversão ao risco amplificada. Seu cérebro odeia perda mais do que ama ganho. É assim que fomos programados. Mas essa programação foi útil na savana. Na economia moderna, ela te deixa para trás. O segundo pilar, o viés do status quo. Você superestima o valor do que já tem e subestima o potencial do que pode ter. É por isso que trocar um salário previsível por uma oportunidade incerta dói tanto. O terceiro pilar, a zona de conforto social. Seu círculo reforça a estabilidade como sucesso, porque estabilidade é compreensível. Crescimento exponencial é ameaçador. Ninguém entende quando você larga o emprego. Bom, todo mundo entende quando você fica. Esses 3 pilares operam juntos para te manter exatamente onde você está, pagando o preço invisível. Aqui está o cálculo que muda tudo. Suponha que você tenha 35 anos, salário atual R$ 10.000, expectativa de vida, mais 50 anos profissionais. Se você ficar na estabilidade, com crescimento de 5% ao ano, renda total projetada, R$ 12 milhões. Se você investir em crescimento, empreendedorismo, mudança de carreira, investimentos agressivos, com crescimento de 15% ao ano, renda total projetada, R$ 140 milhões. Diferença, R$ 128 milhões. Isso não é ficção, é matemática exponencial. O preço invisível da estabilidade não é o que você paga hoje, é o que você deixa de receber pelo resto da vida. Mas dinheiro não é o fim, é o meio. O verdadeiro preço da estabilidade é a vida que você não vive, a família que não viaja porque não é o momento, os sonhos que ficam adiados até as coisas estabilizarem, o impacto que você poderia ter no mundo, mas que fica limitado pelo seu salário. Estabilidade compra previsibilidade, mas previsibilidade não compra liberdade, e liberdade é o que dinheiro de verdade compra. Agora eu quero que você pare. Pense na sua vida estável. O que ela te custou que você não vê? Quais oportunidades você deixou passar porque não era o momento certo? Quais versões de você mesmo você matou para preservar o conforto? Essas perguntas não são para te fazer sentir culpa, são para te fazer sentir urgência, porque estabilidade não é destino, é escolha, e escolhas podem ser mudadas. O caminho para sair da estabilidade tóxica não é largar tudo amanhã, é começar a questionar o preço que você paga. Primeiro passo, faça o cálculo do seu preço invisível, pegue papel e caneta. Escreva seu salário atual. Projete os próximos 10 anos com crescimento conservador. Agora, projete com crescimento agressivo. Vê a diferença? Segundo passo, identifique uma oportunidade que você recusou nos últimos 2 anos. O que estava em jogo? O que você sentiu? O que o medo te disse? Terceiro passo, encontre uma ação mínima que você pode tomar essa semana para testar o território além da estabilidade. Uma conversa, um curso, uma proposta. Estabilidade tem preço, e você está pagando ele agora sem saber. A pergunta é quanto tempo mais você vai continuar pagando?